Boa tarde, meus irmãos. Graça e bondade de Deus sejam abundantes sobre a sua vida e sobre a sua família. Quero convidá-lo ao estudo da palavra de Deus nessa tarde. E nessa tarde eu quero trazer o seguinte tema: reflexões no Salmo 1, ou reflexões no Salmo 1. Gostaria de tirar algumas lições deste salmo, que é muito conhecido e que deveria ser memorizado por cada crente. Antes da gente fazer essa reflexão, me permita fazer uma breve introdução ao livro dos Salmos. Quando nós pensamos em salmos, são 150 ao todo, nem todos os salmos são iguais. Existe uma temática diferente para muitos deles. Por exemplo, nós temos salmos de confissão. O Salmo 32 e o Salmo 51 foram confissões de Davi. Num certo sentido, a gente pode dizer que o Salmo 73 também foi uma confissão de Asaf. Nós temos aqueles salmos de ação de graças, aqueles salmos onde a pessoa está louvando a Deus pelos livramentos. Nós temos alguns salmos que são chamados os salmos de romagem, aqueles que os judeus cantavam quando estavam fazendo suas peregrinações a Jerusalém para aquelas festividades que Deus havia dado. Nós temos os salmos messiânicos, eram aqueles salmos cantados na coroação de um rei. E nós, então, temos os salmos sapienciais, ou salmos didáticos. São os salmos voltados especificamente a ensinos. O Salmo 1 é um desses salmos sapienciais ou didáticos. Quer tão somente trazer ensinos específicos. O Salmo 1, ele vai mostrar uma didática que é muito comum nas Escrituras. É a didática da comparação, do contraste e da confrontação. Você vai perceber que no livro de Salmos é comum essas comparações, esses contrastes e esses confrontos. É muito comum também no livro de Provérbios, é onde nós mais temos comparações, contrastes e confrontos. E muito comum nos ensinos de Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou a partir de comparações. Ele fala sobre duas casas, sobre dois caminhos, sobre duas árvores, dois frutos, duas casas. E nessas comparações ele contrasta. E contrastando um com o outro, traz automaticamente um confronto. Você vai perceber que isso é muito comum no livro de Salmos. E eu queria então mostrar essas comparações do Salmo 1, vendo os seus contrastes, para então nos trazer um confronto. Vamos recitar? Vou nem ler, porque é importante que cada crente tenha memorizado esse livro, este salmo. Ele é tão precioso. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda pelo conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios. Eles são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não permanecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Percebeu o salmo? Houve aí uma comparação entre o justo e o ímpio. E veja como é que o salmo começa. Começa dizendo assim: feliz ou bem-aventurado é o homem. Meu irmão, quando nós pensamos em alguém ser feliz, em alguém ser bem-aventurado, ou em alguém ser abençoado, nós pensamos muito na questão da condição da pessoa, na questão da sua posse, dos seus talentos, das coisas que acontecem com ela. Não é assim que nós pensamos? Aqui no Salmo, vai dizer que a pessoa ela é feliz não pelas suas condições, não pelas suas posses ou pelos seus talentos. Vai dizer que a pessoa é feliz pela sua decisão, pela sua atitude, pelo seu comportamento. Você vai perceber que o que vai fazer o homem feliz aos olhos do Salmo, o que faz o homem feliz aos olhos do Senhor, não são as suas posses, não são as suas condições, não são os seus talentos e nem as coisas que lhe acontecem. O que faz de alguém feliz, bem-aventurado, abençoado diante de Deus,
é especificamente as suas decisões. Meu irmão, pensa nisso. As suas atitudes, o seu comportamento. O que fez de Daniel um homem feliz na Babilônia? O que fez dos seus amigos felizes na Babilônia? A decisão deles, as atitudes, o comportamento. O que fez de José um homem feliz? Foram as suas atitudes, as suas decisões, o seu comportamento. Meu irmão, você quer ser feliz? Você realmente quer ser bem-aventurado? Você quer ser abençoado por Deus? Considera não o que você tem, não o que te acontece, não as suas posses e nem as suas condições. Considere a sua decisão. Considere a sua atitude. Considere o seu comportamento. É isso que faz de alguém feliz, bem-aventurado, abençoado diante de Deus. E então, o salmista vai dizer que a pessoa será feliz, ela será bem-aventurada, ela será abençoada, a partir de duas decisões, a partir de duas atitudes, a partir de dois comportamentos. A decisão do que não fazer e a decisão do que fazer. A decisão sobre quais atitudes não tomar, quais atitudes tomar. Qual comportamento não cultivar e qual comportamento cultivar. Percebe aí a comparação? Começa dizendo assim: bem-aventurado o homem que não. Decisão de não. Que não anda pelo conselho dos ímpios. Meus irmãos, pensem bem nisso. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. É importante que nós tenhamos conselheiros. E é importante que nós apreciemos conselhos. Mas a Bíblia também fala que não é qualquer conselho que a gente deve ouvir. Então, você quer ser feliz? Cuidado com os conselhos que você está ouvindo. Que não anda pelo conselho do ímpio. E me permita te dizer uma coisa. Às vezes, nós consideramos o ímpio como aquela pessoa descrente. Mas veja, a ideia de ímpio na Bíblia é pio de piedade, quer dizer temor. E esse im é a negação. O ímpio é aquele que não tem temor, é aquele que não tem piedade. E aí vamos concordar que tem muito crente que dá conselho de ímpio? Tem muito crente que dá conselho sem temor e sem piedade? Então, em primeiro lugar, você quer ser feliz? Cuidado com os conselhos. Até conselhos daqueles que professam a fé cristã. Porque, às vezes, eles dão conselhos de ímpio. Conselhos de ímpio acerca de namoro. Conselhos de ímpio acerca de casamento. Conselho de ímpio acerca de decisões na conduta do dia a dia. Em primeiro lugar, bem-aventurado o varão que não anda por qualquer conselho. Meu irmão, para pensar. Quais são os conselhos que você tem ouvido? São conselhos que estão debaixo do temor do Senhor? Que caminham com a palavra de Deus? Ou são conselhos que fogem ao temor do Senhor e fogem à palavra de Deus? Não importa se quem deu o conselho foi um irmão em Cristo. Não importa se quem deu o conselho foi um líder espiritual, até mesmo um pastor. O que importa é se esse conselho demonstra temor de Deus ou foge ao temor de Deus. Bem-aventurado o varão. E aí a Bíblia vai trazer uma sequência. Diz assim: não anda pelo conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que no Salmo está tendo uma sequência decrescente? Primeiro a pessoa está andando, não anda pelo conselho dos ímpios. Depois ela para, não se detém no caminho dos pecadores. Depois ela se assenta. Não se assenta na roda dos escarnecedores. O que a Bíblia está dizendo com isso? A Bíblia está dizendo que essas coisas vão acontecendo paulatinamente. Você vai permitindo algo que no primeiro momento você acha que não tem nada a ver. Mas isso que você permite agora vai anestesiando a sua consciência. Vai te anestesiando de forma que você começa a tolerar outras coisas piores. Então você primeiro anda pelo conselho, aí você para no caminho. E de repente você se assenta na roda. Em primeiro lugar, à primeira vista, a pessoa ela não se assentaria numa roda de escarnecedor. Mas conforme ela vai aceitando conselhos de ímpios, é um conselho aqui, é um conselho ali. Aí chega uma hora que ela para.
ela para e ela estagna na sua caminhada cristã. E então ela se assenta. Ao assentar-se, ela se identifica com aqueles que claramente repudiam o Senhor, que claramente escarnecem de Deus. Então, meu irmão, o que o Salmo está dizendo? Que você vai ser feliz se tomar uma postura, já de início, de não permitir-se flexibilizar com as questões espirituais. E me desculpa te dizer isso, mas infelizmente, o que nós vemos hoje na caminhada cristã é pessoas que mais e mais querem flexibilizar as coisas espirituais. Vou fazer uma comparação. Pensa num pão. Esse pão, ele está de vários dias. Ele já está até um pouco embolorado. Tem pessoas que olham o pão embolorado e vão logo jogar o pão embolorado fora. Já tem pessoas que vão tentar aproveitar o que não tiver embolorado, para aproveitar o melhor possível do pão, ou uma fruta que esteja estragada. Tem pessoas que olham um pouquinho estragado a fruta e já joga todo fora. Tem pessoas que vão tentar aproveitar o melhor da fruta. Mas às vezes está tão embolorado o pão, às vezes a fruta está tão estragada que não tem mais nada para aproveitar. Meu irmão, não tem sido assim as pessoas com o mundo? As pessoas vão aceitando o conselho de ímpio e vão tentando aproveitar alguma coisa que está cheio de bolor, alguma coisa que já está estragada. E cada vez vão aceitando mais e mais, vão andando pelo conselho, vão parando no caminho dos pecadores e logo, logo estão assentadas na roda dos escarnecedores, comendo pão embolorado, comendo coisa estragada. Meu irmão, você quer ser feliz? Assume posturas firmes. Não anda. Não se detém. Não se assenta. A nossa caminhada cristã tem que ser inegociável com o mundo. Nós não podemos abrir brechas. A Bíblia fala para que no tocante à carne, nós não dispormos nada para ela. Meus irmãos, a Bíblia diz assim: sai dela, povo meu, não toqueis, nem mesmo a roupa contaminada pela carne. Nós precisamos, meus irmãos, ter posturas firmes se nós quisermos ser felizes diante de Deus, sermos bem-aventurados, se nós quisermos ser abençoados. Meu irmão, observe o que a Bíblia diz. Por que Daniel ele foi abençoado na Babilônia? O texto fala que ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele estava no meio de vários jovens de outras nações e também jovens judeus. Eram muitos os conselhos que ele ouvia ali. Conselhos de judeus dizendo: Daniel, come, a gente está comendo também. Conselhos de não-judeus que já eram escarnecedores, dizendo: não tem problema, você pode fazer. Só que Daniel e seus amigos, eles decidiram não negociar. Meu irmão, em primeiro lugar, tem que assumir posturas firmes. E as posturas firmes é dizer não, categoricamente. Não é negociável, não é discutível, não é aceitável. Infelizmente, o que nós mais notamos hoje é a igreja de Jesus Cristo, os crentes de Jesus Cristo e os pastores querendo negociar com aquilo que não deve ser negociado, querendo ir pelo conselho dos ímpios, querendo ir pelo caminho dos pecadores e querendo se assentar na roda dos escarnecedores. Em primeiro lugar, meus irmãos, posturas firmes. Não é discutível, não é aceitável, não é possível. Indo adiante, além de falar o que não deve ser feito, também vai dizer que feliz é o homem que toma posturas a serem feitas. Então, o que a Bíblia vai nos dizer? Que nesse processo são dois atos. A Bíblia fala para a gente se despir do velho homem e se revestir do novo homem. A Bíblia fala que nós devemos nos esvaziar de nós e nos enchermos do Espírito. Percebe? São duas coisas que se complementam. É como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. Ao mesmo tempo que eu não faço isso, eu devo fazer aquilo. Então diz assim: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. Quer dizer, ao invés de ir pelo conselho do ímpio, o meu prazer está na lei do Senhor. Ao invés de me deter no caminho dos pecadores, é a lei do Senhor.
ao invés de se assentar na roda dos escarnecedores, o meu prazer não está em escarnecer, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meu irmão, feliz é o homem que não só se afasta, mas também o homem que busca. A ideia de ter o seu prazer na lei do Senhor é amar a palavra, é amar as Escrituras. Meus irmãos, nós podemos ouvir a Deus por meio da palavra. E eu vou te dizer o seguinte: quanto mais você amar a palavra, mais você ouvirá a Deus. Jesus, ele nos seus ensinos, houve pessoas que rejeitavam e houve pessoas que abraçavam. E aí Jesus fala que ao que tem, lhe será dado e terá em abundância. Ao que não tem, até o que tinha, lhe será tirado. O que Jesus está dizendo? Que quem deseja a palavra vai cada vez aprender mais da palavra. Quem rejeita a palavra, olha, a palavra nunca terá um espaço no seu coração. Aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que realmente buscam ter o seu prazer na palavra, já notaram como é que eles conseguem tirar lições tão preciosas da palavra? Como é que eles conseguem aprender coisas tão profundas? Porque o que tem, lhe será dado. Seu prazer está na lei do Senhor. E aí fala, na sua lei medita de dia e de noite. Você lê um verso da Bíblia, você lê uma passagem, você lê uma história, e você fica pensando naquela história. Você fica meditando. E aí acontece aquilo que é chamado de start. Acontece aquilo que na psicologia a gente chama de insight. Ou acontece aquilo que Arquimedes, o filósofo grego, chamou de eureka. Quer dizer, vem aquela descoberta de um ensino novo na palavra de Deus, porque você está meditando nela de dia e de noite. É mais ou menos como o boi. O boi ele não é um ruminante, ele come aquela grama, ele tem 2 estômagos. Ele comeu aquela grama, aí ele fica ruminando. A grama volta, ele mastiga de novo e engole de novo. A palavra de Deus, a gente precisa mastigar, a gente precisa ruminar, a gente precisa meditar nela de dia e de noite. E aí, meus irmãos, diante desse contraste, o que não fazer e o que fazer, vem a consequência, vem o resultado. Diz assim, pois será, se você não fizer isso, andar pelo conselho do ímpio, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, e fizer isso, ter o seu prazer na lei do Senhor e meditar nela, então você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Meus irmãos, o que acontece com as árvores? A árvore precisa de água. E se você andar por uma floresta, por exemplo, você vai perceber que nas margens dos rios, as árvores elas são mais frondosas. As árvores elas são mais verdes, elas são mais fortes. Então a Bíblia está dizendo que se você fizer isso, você terá raízes que cada vez mais estarão nutrindo a sua vida. Raízes cada vez mais fundas. Haverá saúde espiritual, haverá saúde na sua família, haverá saúde nas suas emoções, haverá saúde na sua vida. Antes será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem. Meus irmãos, fala de firmeza, fala realmente de segurança. Dá o seu fruto na estação própria. Meus irmãos, está falando assim de realmente produzir algo de relevância. Tudo que fizer, prosperará. Quer dizer, nenhum mal lhe atingirá e tudo que você fizer, prosperará. O salmista começa o livro de Salmos trazendo essa promessa, trazendo essa certeza, essa segurança. Um casamento que procura evitar as coisas do mundo e um casamento que procura se apegar à palavra, será como uma árvore saudável. Uma árvore que as folhas não caem, não murcham. Uma árvore que produz fruto. E tudo o que fizer prosperará. Um casamento assim vai ter filhos abençoados. Vai ter um relacionamento abençoado. Uma vida assim será uma vida abençoada, uma vida feliz. Meu irmão, a Bíblia está fazendo uma comparação. Está fazendo um contraste. Está nos confrontando para saber que decisão nós tomaremos. Termina dizendo,
Não são assim os ímpios. Não são assim aqueles que vão por quaisquer conselhos. Aqueles que se detêm com os pecadores, aqueles que se assentam com os escarnecedores. Eles não são assim. Antes, eles são como a moinha que o vento espalha. Qual é a ideia aqui? Você pega aquelas folhas caídas e você junta essas folhas. Aí bate um vento e essas folhas se espalham rapidamente. Essas folhas se perdem. Está falando de algo que não prospera, algo que não vai adiante, algo que não produz nada. Meu irmão, para olhar a sociedade. Olha as pessoas que vivem afrontando o Senhor. Meu irmão, elas parecem ser felizes, mas elas são vazias. Olha para aqueles que professam a fé, mas que não vivem de acordo com a palavra. A palavra de Deus está dizendo que, infelizmente, essas pessoas estão fadadas à futilidade. Não são assim os ímpios. Antes são como a moinha que o vento espalha. E aí, então, o salmista te leva a pensar numa realidade futura. Pelo que os ímpios não perseverarão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Meus irmãos, existe uma realidade futura. E aqueles que não valorizam a palavra do Senhor, infelizmente, eles não poderão estar diante do Senhor. Nós, como crentes de Jesus Cristo, nós precisamos voltar a olhar a questão espiritual. Precisamos voltar a olhar a questão eterna. Precisamos saber que todos nós prestaremos conta diante de Deus por tudo que fizermos por meio do corpo, quer ser as coisas más, quer sejam as coisas boas. Um dia nós estaremos diante do Senhor. E os pecadores, os que andam pelo conselho dos ímpios, eles não subsistirão ao juízo. Eles não poderão estar na congregação dos justos. E o texto termina dizendo: porque o Senhor conhece o caminho dos seus. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho do ímpio, infelizmente, o caminho do ímpio não perseverará. Meu irmão, diante dessa comparação, eu preciso parar e pensar. Existem dois caminhos. E nós precisamos entender que nesses dois caminhos tem contraste, tem diferença. Não dá para estar nos dois ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. E nessa realidade eu tenho que me perguntar, o que me faz justo não é a minha afirmação de lábios. O que me faz justo são as minhas decisões. O que me faz justo é o meu comportamento. O que me faz justo, as minhas atitudes. Eu não estou falando justo no sentido de justificação do sangue de Cristo. Eu estou falando justo no sentido das minhas decisões. E, meu irmão, diante dessa comparação, diante desse contraste, precisa haver um confronto. Qual tem sido a sua postura? Em nome de Cristo, que nós nos voltemos a apegar ao Salmo 1. Que nós nos voltemos a praticar o Salmo 1. Evitar aquilo que é do ímpio, que é do pecador, que é do escarnecedor. E buscar aquilo que realmente é do justo, prazer na lei do Senhor. E nessa lei meditar de dia e de noite. Que essa palavra seja não apenas uma reflexão, que essa palavra seja realmente um elevo, um desafio, um ânimo a praticarmos o Salmo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Um carinhoso abraço a todos vocês.